Bem, amigos, hoje eu quero falar a vocês sobre como é que Deus faz para falar conosco, como é que Deus fala com a gente. Se Deus falou com Pilatos, e vocês sabem das lutas que Pilatos enfrentou, saiba que também Deus pode falar com você. O problema é que Deus nunca deixou de falar, e ele fala com você, mas eu não sei se você está ouvindo. Como é que eu faço para alinhar meu ouvido com a fala do Senhor? Como é que eu faço para o negócio dar certo? Bem, há uma história no livro aqui, A Vida, o Sábio Uso da Vida, do Paul Smith, e ele declara o seguinte: é um pequeno livro da Casa Publicadora Brasileira, antigo, da CPB, antigo, e vem falando o seguinte: uma história de uma mulher que acabou ficando surda. Essa história, segundo o autor, sobre um homem que estava preocupado ali porque ele recebeu e ele percebeu que sua esposa estava perdendo a audição. Como é ruim perder a audição. Então, ele decidiu fazer um teste um dia. Enquanto ela estava sentada fazendo um trabalho, um homem foi atrás dela e a duas distâncias diferentes, e ele disse: "Você pode me ouvir?" Porém, não houve resposta em nenhuma das vezes. Então, ele determinou que a sua audição da sua esposa estava de fato ruim, diz o autor aqui. Ele finalmente chegou ao alcance da sua voz e mais uma vez ele gritou: "Você pode me ouvir?" Sua esposa, um tanto quanto irritada, disse: "Sim, João, pela terceira vez eu posso ouvi-lo." O problema não estava na audição da sua esposa, mas estava na audição dele. Ele falava, mas ele não ouvia e a sua esposa estava ouvindo sempre. É um fato de que hoje muitas pessoas estão de fato preocupadas porque parece que Deus não está falando. Parece que Deus não está falando com muitos irmãos aí. E alguns irmãos estão preocupados em não ouvir a voz de Deus, não entender que Deus está falando. No entanto, Deus nunca, irmãos, parou de falar com todos nós. Deus nunca parou de falar comigo e com você. Deus está falando. O problema, muitas das vezes, é que nós não estamos ouvindo, como era o caso daquele senhor. Ele falava, mas ele pensava que a sua esposa não estava ouvindo. Mais do que isso, hoje eu quero falar a vocês de que Deus ainda propõe falar com você. Deus ainda fala conosco, só que Deus fala de diferentes maneiras. E você precisa saber como é que Deus fala com você. Eu vou fazer um paralelo e eu nos meus sermões, vocês sabem, eu às vezes costumo fazer de trás para frente para poder fazer com que você perceba ali algumas nuances que nós não percebemos. Deus falou com Pilatos em muitos aspectos, mas ele, Pilatos, recusou em ouvir ali a voz de Deus ou abrir o coração para o Senhor. Vocês já sabem das lutas que Pilatos enfrentou. E eu quero compartilhar nesse meu sermão aqui 5 maneiras que eu acredito que Deus tenha falado com Pilatos. E talvez essas maneiras também sejam formas semelhantes que Deus fala com você. Veja, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versículo de 11 ao 45. Mateus 27, versículo 11 ao 45. Pilatos lava as mãos. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: "És tu o rei dos judeus?" Afirmou-lhe Jesus: "Tu o dizes." Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos. Mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: "Não ouves a acusação que todos levantam contra ti?" Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio. E por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinha-lhe eles, naquele dia, um criminoso conhecido por todos como Barrabás.
Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faça nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão um dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhe se assim é que farei de Jesus, que é chamado de Messias. Bradaram todos: Crucifica-o! Outra vez insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: Crucifica-o! Prendendo Pilatos, que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disto, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Vamos parar por aqui. Meu irmão, nunca é fácil, hein? Imagina a multidão pedir que caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Vocês sabem que os próximos 70 anos Jerusalém foi derrubada e de fato se cumpriu isso que eles solicitaram ali. Mas eu quero falar aqui, eu quando leio esse negócio, deve ficar arrepiado, rapaz. Quando eu leio isso aí, eu quero falar aqui a vocês que Deus falou a Pilato através da sua esposa. Deus fala conosco. O verso 19 vem dizendo que ela teve um sonho, né? Que nós lemos aqui. Ela teve um sonho e ela ficou muito angustiada com esse sonho a noite toda e ela mandou uma carta para ele dizendo: Marido, por favor, não toque nesse homem. Então imagina a pressão também na cabeça daquele cara. Sua esposa teve um sonho perturbador, é o que ela declara aqui. E ela mandou esse recado dizendo: não tenha nada a ver com esse inocente. Ele disse. Ela aqui também mencionou que ela tinha muito sofrimento por causa dele. Por causa de Jesus, ela sofreu muito por causa desse sonho. Mas Pilatos não deu ouvidos. Primeiro, eu quero começar dizendo a você que está aqui: dê ouvidos ao que sua esposa fala. Dê ouvidos. Ela quer o seu melhor bem. Ela lhe quer bem. Dê ouvidos aqui o que a esposa fala. É um fato de que Pilatos não deu ouvido a ela. Ainda hoje, irmãos, Deus nos fala muitas vezes através dos nossos cônjuges. Deus fala muitas vezes através do seu esposo, através da sua esposa. É um fato, é uma forma de Deus falar aqui e Deus falou através dela. E eu intitulo como uma das formas de Deus falar através do cônjuge. Bem, por que eu digo que é através do cônjuge? Porque os cônjuges são aqueles que estão mais próximos de nós. E Deus fala através do cônjuge. Ainda digo mais a vocês: será que nós estamos ouvindo a voz do cônjuge? Será que estamos ouvindo a voz do esposo, da esposa? Às vezes, alguns, porque tem algumas brigas internas, porque tem alguns problemas, eles acabam não ouvindo o que o cônjuge diz. Ah, não, é fulano, não vou nem ouvir. Ela é louca, ele é louco. Sabe? Deus está falando com você e você, talvez assim como Pilatos, esteja rejeitando a voz do Senhor.
Porque a primeira forma que eu percebi que Deus usou para falar com Pilatos foi através da esposa dele. Muitos são orgulhosos demais para entender que Deus fala através da sua esposa. Ah, pastor, mas ela não entende as coisas que eu entendo. Alguns podem dizer. Esses orgulhosos demais, eles não querem receber a orientação dada por Deus, por nossos cônjuges. A orientação dada por Deus pelos cônjuges, ali utilizando os cônjuges. E muitos são as pessoas que são humildes e que aceitam isso. Essas pessoas que são humildes, que aceitam a parceria da esposa, elas precisam ter essa orientação mais clara. E por isso eu coloquei aqui à luz do sábio uso da vida do Paul Smith, ele declarando que muitos são as vezes que ele teve que aceitar humildemente que a sua esposa parecia ter uma orientação mais clara, segundo o que ele escreve em seu livro, sobre determinados assuntos que eram importantes ali para ele. Muitas das vezes, segundo o que ele declara, a esposa dele teve muitas noções mais claras do que ele mesmo. Ouça o conselho da esposa, você que está aqui. É um fato, querido irmão, que você, ao ouvir, você vai se dar muito melhor, porque este era o caso aqui de Pilatos. Há um segundo aspecto que Deus fala com Pilatos através também de um sonho. Deus fala com Pilatos, Deus fala a Pilatos através desse sonho. Mateus 27, versículo 19, vem falando para a gente o que essa mulher teve. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Veja, ela sofre aqui muita coisa por causa dele. Às vezes, sua família paga um preço alto por causa das suas escolhas erradas. Você pensa que não, mas mexeu até com a mulher do cara. O diabo sabe disso. Ele vai mexer com seus filhos, ele vai mexer com sua esposa, com seu esposo. É a forma dele atacar você. É a forma dele pegar você. Se você não perceber isso, se você não entender o que aconteceu com Pilatos, talvez você não perceba a técnica que o inimigo está usando para atacar você. E como é que Deus está usando para falar com você? Porque você às vezes é cabeçudo. Deus fala com você, mas você não ouve. Não é que Deus parou de falar, é que você parou de ouvir. Sabendo disso, Deus falou com Pilatos através daquele sonho da sua esposa. Esse pensamento foi parcialmente mencionado no ponto um que falei a vocês no meu antigo, no ponto um do meu sermão aqui, porque a esposa de Pilatos aqui, ela teve esse sonho. E quando ela tem esse sonho, o sonho foi finalmente comunicado a Pilatos. Primeiro Deus fala com ela, porque ela tinha um coração mais aberto, e agora que ela tem um coração mais aberto para as coisas do Senhor, Deus vai e fala com ele. Porque o objetivo mesmo era falar com Pilatos, porque era Pilatos que estava lidando com Jesus. E às vezes Deus quer falar com você, mas você é surdo, como era o caso daquela história do Paul Smith, como o camarada era surdo, não era a mulher dele que era surda, e ele não ouve. Às vezes eu falo aqui no Go Six, falo todo dia, prego todo dia, você tem mensagens tocantes ao seu coração, mas você é surdo, então Deus tem que te dar uma doença, Deus tem que te dar um problema, Deus tem que te dar uma dificuldade para ver se você acorda para a vida. E você não sabe o porquê dessa tribulação. Porque Deus está falando com você o tempo todo, mas não é que Deus parou de falar, é que você parou de ouvir. E o caso aqui é semelhante. Quando eu olho aqui para a história dele, o objetivo desse sonho, a mulher, não era necessariamente falar com ela, mas era falar com Pilatos, para ver se Pilatos acordava para a vida. Deus falou muitas vezes em sonhos e visões nas escrituras bíblicas. Deus falou muitas vezes dessa forma. A homens como José, Deus fala através de sonhos. Jacó, Deus fala através de sonhos.
Salomão, Deus fala através de sonhos e visões. A história do Natal, por exemplo, ela também está repleta desses sonhos e dessas visões que muitos tiveram ali. E ainda Deus está falando desta mesma forma no dia de hoje. Deus está falando contigo através de sonho, através de visões, através dos sermões que nós estamos proclamando a cada manhã aqui. A pergunta é: você é surdo? É? Você não está ouvindo, não é? Você está vendo só como mais um sermão? Bem, talvez Deus tenha que dar um sonho para sua esposa, porque você é cabeçudo. Talvez Deus tenha que dar um sonho para o seu esposo. Talvez você é cabeçudo, sabe? Ontem eu falei com vocês, fui conversar com uma irmã, e eu fui falar com ela, e a irmã cabeçuda não me ouviu. Eu falei, tá bom. Não, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro e tal. E eu, uhum. Ela ficou brava. E eu falei, aham, tá bom. Depois, a Débora estava comigo na hora. Depois a gente veio para cá. Eu falei, tá bom. Se não está a verdade comigo, eu não falei isso com ela, mas eu pensei depois. Se não está a verdade comigo, o tempo provará. A irmã não quer ouvir, a irmã não está entendendo, que ela está tirando do coração ali a mensagem a mensagem de Deus, mas ela não quer ouvir. Então, o tempo dirá. É um fato, irmãos, de que Pilatos não quis ouvir. E quanto a nós? Será que estamos querendo ouvir a voz do Senhor? E quanto a você, será que você está querendo ouvir a voz do Senhor? Será que você está dando ouvido à voz do Senhor? Tem gente que não dá ouvido. E a gente está falando aqui, mas o irmão é cabeçudo. Eu percebo aqui e ainda no livro do Paul Smith, ele declara o seguinte: o famoso chamado macedônio, diz ele, veio ao apóstolo no capítulo 16, numa visão noturna em sonho. Como resultado, muitas cidades ouviram o evangelho porque Paulo foi obediente ao chamado visionário deste homem. É um fato, irmãos, de que esse famoso chamado à Macedônia só aconteceu, Paulo só foi lá porque ele entendeu esse chamado e essa visão noturna dos sonhos, como diz em Atos capítulo 16. Deus fala conosco. Deus falou a Pilatos por meio também da sua criação, não somente por meio da sua esposa, por meio dos sonhos e por meio da criação. Mais uma vez, Deus falando com Pilatos aqui. No dia da crucificação, estava repleto ali o evento, imagina só a cidade cheia, o evento repleto, todo mundo querendo ver. Naquele momento repleto de evento, houve trevas sobre toda a terra, diz a palavra em Marcos capítulo 15, versículo 33. Deus está falando conosco quando nós olhamos para o que está acontecendo com a terra, irmãos. O mundo está se tornando esse palco para a volta de Cristo. Deus está falando com a gente, mas o irmão é cabeçudo. O irmão não está conseguindo entender que todas essas coisas que estão acontecendo como cumprimento profético da volta de Cristo. Deus está falando, mas não é que Deus parou de falar com a humanidade. Não é que Deus parou de falar com você, é que você está ficando surdo. Sua mente está embotada, que você não está percebendo o que está acontecendo na sua casa. Sabe aquelas pessoas que falam assim, mas eu não percebia isso, pastor. Eu estava ouvindo um podcast do. Eu não lembro do nome do cara, só sei que o nome do cara é Negão. Podcast do Negão. E ele estava falando que a esposa dele pediu divórcio. Ele é um cara bem conhecido na internet e tal. E ele era um cara catador de lixo e tudo mais, e tal, a vida dele. E ele estava falando que ele não estava percebendo. Ele chegou, a esposa chegou com ele, segundo o que ele disse, do nada, ela pediu divórcio. Ela não pediu divórcio do nada. Depois ele chora e conta que ele não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo na casa dele
que fizeram com que a sua esposa chegasse a esse momento de do nada pedir o divórcio? Sabe, irmãos, e ele falou isso abertamente num podcast lá. Sabe, irmãos, você às vezes está ficando cego porque você não está percebendo o que está acontecendo na sua casa, você não está percebendo o que está acontecendo com seus filhos, com sua família, você não está percebendo, e quando percebe já é tarde demais, como era o caso dele. Você não está percebendo o que está acontecendo com o mundo. O irmão está mais envolto das coisas desse mundo, o irmão está mais envolto das coisas terrenas, o irmão está mais preocupado com sua dificuldade, com seu problema, com suas próprias lutas, do que com as coisas celestiais. Tanto é que o irmão não é fiel. Sabendo disso, o que aconteceu naquele momento que a natureza mostra para Pilatos? Pilatos é cabeçudo. A mulher dele fala com ele tem um sonho, o homem era inocente, ele era o juiz. Será que ele não conseguiu perceber que tudo estava errado ali? E ainda tem um agravante, irmãos. Começam a acontecer coisas na natureza. E Pilatos, cabeçudo, não houve aqui. No dia da crucifixão, esse evento que foi levado Jesus, e ele mandou dar chibatadas, 40 chibatadas em Cristo, lava suas mãos, aconteceram alguns eventos ali da natureza. Trevas sobre toda a terra. Então imagina, irmãos, nunca um eclipse sem ter sol, ficou toda Jerusalém em trevas. Ficou tudo escuro ali. E ele não viu isso. Será que ele não percebeu essa situação? O véu do templo se rasgou em dois, a terra tremeu e as rochas tremeram. Diz Mateus 27, versículo 51. Imagine só, irmão, o evento acontecendo. Rasga-se o véu, a terra treme, os astros começam a se mostrar, as rochas começam a tremer, os céus fecharam seus olhos e a terra começou a gemer naquele momento. Será que não dava para perceber que o mundo estava se tornando um palco para as coisas do inimigo? Será que você não está percebendo que o mundo no dia de hoje também está se tornando um palco para a volta de Cristo e precisamos gastar e investir nosso dinheiro nas coisas do Senhor, porque tudo que você colocar nessa terra vai ser destruído? No entanto, Pilatos recusa-se a ouvir isso que eu estou falando aqui. Ele se recusa a ouvir a voz da natureza. Tem alguns que estão se recusando a ouvir a voz da natureza, a ouvir a voz do Senhor. Deus está gritando, irmãos. Só que o irmão é surdo. Bem, Deus ainda fala a nós hoje. Deus está falando com você nessa manhã. Eu estou batendo na sua porta, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, vou comer, cearei com ele e ele comigo. Deus está falando, sabe? Muitas vezes através da criação majestosa, Deus fala. Deus está falando. E eu lembro da Rose quando ela mudou para essa casa nova dela aí, no meio do mato lá, e ela mostrando a exuberância da natureza e dos ambientes, e ela lembro que ela disse assim: "Olha, Deus fala conosco através da natureza, como é um ambiente gostoso". Ela se sentiu muito bem e tudo. É um fato de que Deus fala conosco através da sua criação majestosa. Hoje eu quero lembrar você também que os sábios foram levados ao Senhor Jesus Cristo na história do Natal através do quê? Através de uma parte da sua criação. Havia uma estrela que os guiava. A estrela estava guiando eles ali. Mais uma vez, a gente percebe a natureza mostrando ali a mão do Senhor. A Bíblia, ela é cheia, irmãos, de relatos aqui que mostram que a criação honra e fala por Deus. A criação faz isso. Por quê? Porque ele é o único criador e por isso a criação, ela só tem uma coisa para dizer: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como diz Isaías capítulo 6, os serafins declarando ali pela eternidade. A criação também fala sobre isso. O Salmo 19, versículo 1, também vem declarando sobre a criação clamar por Deus, a criação falar. Nós estamos ouvindo? Será que você tem ouvido?
Pilatos não ouviu. Será que você tem cometido o mesmo erro? Porque Deus estava falando com Pilatos. Deus está falando com você hoje. Será que você está surdo? Bem, eu termino aqui esse momento e vou dar seguimento a essas falas de como Deus falou com Pilatos a você durante essa semana. Mas eu termino aqui declarando a vocês que Deus está falando com a gente. Limpa o ouvido, limpe sua alma, limpe sua vida, para que você ouça claramente a voz do Senhor. Você tem que tomar uma decisão, e essa decisão é difícil, então eu proponho, ouça a voz do Senhor. Pare de ficar ouvindo outras vozes. Pare de ficar ouvindo a voz interna. Existem três vozes, né? Pare de ouvir a voz externa. Ouça a voz do alto. Ouça a voz de Deus. Se as coisas não estão dando certo, é porque você já percebeu que Deus não quer que você vá nesse caminho. Porque se fosse, as coisas iriam dar certo. Vá por outro caminho. Vá de outra forma, melhor dizendo. Se você deseja alcançar a bênção, então coloque a sua vida na mão do Senhor, para que a sua própria vida não seja um impedimento de receber a bênção de Deus. Eu termino aqui declarando a vocês de que Deus fala conosco. Se ele pôde falar com Pilatos, Deus também pode falar conosco. Deus falou através da sua esposa. Ouça a harmonia do lar. Deus falou através dos sonhos. Ouça ali algumas coisas que Deus colocou nos seus sonhos, em especial no sonho de sua esposa. Deus falou através da criação. Deus está falando com você através da criação. Se é antinatural, se não é a bênção do Senhor, então não faça. Amanhã estarei falando a vocês que Deus também falou através do centurião, Deus falou através de Jesus para o próprio Pilatos. Deus está falando com você hoje através de mim. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você e que você consiga ouvir a voz de Deus na sua vida. Vamos orar. O irmão Jackson que estará orando. Vamos orar então. Santíssimo Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, tentando escutar o que Tu tens a nos dizer, Pai. Estamos aqui, Senhor, querendo fazer Tua vontade à espera de instruções, Senhor. O problema, Pai, é que é tantas vozes, tantos barulhos, Senhor, que é difícil a gente identificar o que é certo, o que é errado. E perdoa, Senhor. Às vezes nem sabemos, nem eu sei, Senhor, se é Tu que está falando. Mas eu quero te pedir, Pai, que estreita o meu relacionamento contigo, o nosso relacionamento contigo. Permita que eu consiga ter uma intimidade contigo para reconhecer, para distinguir, Senhor, a tua voz, a tua ordem, no meio de todas as outras que estão no mundo para nos confundir, Pai. Eu quero uma mensagem pura, Pai. Eu quero uma informação limpa e clara para mim, Pai. Eu sempre te pedi, não permita que eu me confunda, não permita que eu entenda errado a tua mensagem. É duas coisas que eu peço, Pai. Eu quero uma mensagem clara, não porque tu não é claro, Senhor, é porque eu tenho dificuldade, Senhor. Eu tenho dificuldade de seguir ordem. Mas eu quero me submeter a Ti, Pai. Eu quero, mesmo nas pequenas coisas, te buscar, Senhor, e ouvir o Teu conselho. Não me deixe errar, Pai. Coloca pessoas na minha vida, Senhor, como Tu tem colocado o pastor Anderson, tem colocado a Roseli, tem colocado outros pastores, tem colocado várias pessoas desse grupo aqui, Senhor, para nos estimular, incentivar e abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos compreender, Pai, o que Tu quer da nossa vida. Qual é a Tua vontade, Senhor? Eu quero que a Tua vontade se sobreponha a todos os outros interesses, até mesmo, Senhor, aquelas que eu considero mais importantes, Senhor. Me ajuda, Pai. Como eu tenho a necessidade, Senhor, de me alimentar, de ingerir água, Senhor, eu também preciso
num nível maior do que isso, Senhor. Eu preciso te ouvir, Pai. Eu preciso, como eu tenho feito, Senhor, te buscar todas as manhãs, Senhor. Eu não quero me perder a salvação, Senhor. Eu não quero que os nossos amigos, Senhor, se desviem. Eu não quero, Senhor, ter sofrimento desnecessário, Pai. Eu quero sim, Pai, ser parte do grupo que arrasta pessoas para perto de Ti, Senhor. Eu quero ser parte do grupo, Senhor, que vai morar contigo no céu, parte do grupo daqueles que Tu pode contar como um dos seus soldados, Senhor. Me ajuda nisso. Eu não quero a função de general, eu quero a função de soldado raso, Senhor. Eu não quero nenhum mérito para mim, Senhor. Mas eu quero saber, Pai, que eu estou sendo parte desse exército, Senhor. Eu quero saber, Pai, que eu estou sendo útil. Não me deixa, Senhor, eu, por desconforto, por socialmente correto, por a preocupação social de magoar um ou outro, Senhor, que eu me misture com pessoas e aceite ideias, Senhor, que não vêm de Ti, não te agradam, Senhor. Eu quero ser limpo, eu quero ser puro, eu quero ser santo, Senhor. Então me ajuda nisso, Pai. Permita que essa pregação do pastor, Senhor, eu possa ouvi-la o resto do dia, Senhor. Que ela possa entrar em mim, Senhor. Que eu possa distinguir, Senhor. Que eu possa ter essa capacidade. Sozinho eu não consigo, Pai. Eu preciso do Espírito Santo. Mas me dá esse privilégio, Senhor, de te ouvir claro e limpo, Senhor. Que eu possa entender a tua vontade e, além disso, Senhor, ter força para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Não é nem aquilo que eu quero, é o que precisa ser feito, Senhor. Eis-me aqui, Pai. É isso que eu te entrego. A minha vida, Senhor. A vida da minha família. A vida dos meus colegas de trabalho, Senhor. A vida das pessoas que eu e a Beth temos contato, Senhor. E aquelas pessoas que a gente sonha em aproximá-los mais de Ti, Senhor. Mas para que eu possa aproximar e puxar alguém para perto de Ti, eu tenho que estar pertíssimo de Ti, Senhor. Me ajuda nisso, Pai. Abençoe a esse povo, Senhor, do Gol Six. Abençoe mais uma vez, senhores pastores, pastor Anderson, a família dele, a Marta, que orou na primeira oração, Senhor, a Ana, que tem orado todos os dias aqui, outras pessoas mais que têm participado, Senhor. A irmã, querida irmã lá de Araguari, Senhor, a irmã da Roseli, Senhor, abençoe ela também, dá um abraço vindo de Ti, Senhor, nela hoje, Pai, que ela possa sentir, Pai, que ela é importante para nós. Essa participação dela, Senhor, na igreja, nos sirva de estímulo para a gente participar mais das tuas coisas também, Pai. É isso que eu te peço. Entregando a nossa vida em tuas mãos, os nossos filhos, Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém.